Oi, tudo bem? Eu sou a Bibiana, sou da Special Paraná Turismo Receptivo e somos especialistas em passeios em Curitiba e região. Hoje eu vou mostrar para vocês um passeio muito legal para quem curte história e cultura. Venha conhecer a Lapa comigo e veja por que você deveria incluir essa cidadezinha no seu roteiro de viagem. A Lapa fica a 70 km de Curitiba e começou com os tropeiros no século XVIII. Mais tarde, a cidade foi uma grande produtora de erva mate. Começamos a visita com um vídeo no Centro de Informações para que você entenda a importância histórica da cidade. Hoje parece uma cidadezinha cenográfica, tranquila, bem cuidada e com casario histórico preservado. São 47 mil habitantes, muitos deles na área rural. Para você entender um pouquinho da história da Lapa, o roteiro inclui a visita a espaços culturais e históricos, como o Museu Histórico, o Teatro São João, o Museu de Armas, a Casa Lacerda. Eu vou te mostrar como são esses espaços agora mesmo. No Museu Histórico, você verá detalhes sobre o significado da Lapa na Revolução Federalista. O início da República no Brasil foi marcado por vários conflitos regionais. No Rio Grande do Sul, os chamados Maragatos se organizaram para derrubar o governo republicano. Marcharam por Santa Catarina e chegaram ao Paraná, onde encontraram resistência na Lapa, liderada pelo general Carneiro, mineiro da cidade do Cerro. Ele havia lutado na Guerra do Paraguai e organizou um grupo de 1.000 homens, em sua maioria civis. Eram chamados de pica-paus pelo seu uniforme. A missão era conter o avanço dos revolucionários, que estavam em 3.000 homens, e assim conseguir que as tropas de São Paulo e do Rio de Janeiro se organizassem. A Lapa lutou bravamente por 26 dias. No dia 9 de fevereiro de 1894, o general Carneiro faleceu e 2 dias após, o coronel Lacerda assinou a rendição. Quem pôde escapou da cidade. O apelido desta guerra era Guerra da Degola, e muitos morreram mesmo após o término do conflito. No museu, você também verá outros aspectos da história da Lapa, inclusive artefatos indígenas. O Teatro São João recebeu em 1880 a visita ilustre de Dom Pedro II. É usado até hoje e é um centro cultural com espaço para 212 pessoas. É um dos poucos do Brasil que reúne 3 estilos: italiano, neoclássico e elisabetano. Com a idade das construções, é possível que o roteiro do passeio seja sempre adaptado, pois são comuns restauros e obras para manter a história preservada. Aqui na Lapa existe também a Casa da Memória, mais popularmente chamada de Casa dos Cavalinhos. Ela foi construída por uma linda história de amor. Eu vou contar para vocês um pouquinho durante a visita. O Davi Oliveira Santos era pobre e apaixonado pela Rosa Siqueira, que era de uma família rica. Ele queria muito se casar com ela, mas não tinha como. Uma noite, sonhou com 10 cavalos alados, jogou na loteria e ganhou o prêmio máximo, que era de 2.000 contos de réis. Com o dinheiro, construiu em 1888 esta linda casa e se casou com sua amada. Ali você verá a foto do casal já idoso. Os afrescos são originais e a casa ainda abriga livros dos lapianos mais ricos que estudavam fora, fotos e documentos antigos. Está gostando do vídeo? Fique comigo até o final, eu vou te mostrar algo muito típico aqui da Lapa, que é a coxinha de farofa. Não esqueça de assinar o canal e deixar seu joinha. A coxinha de farofa é uma delícia. É feita com massa de pastel enrolada no recheio de frango. Você também poderá experimentar a comida tropeira em um dos restaurantes da cidade. Construída em taipa ou pau a pique, a Casa Vermelha é hoje um misto de artesanato com cultura. Tem uma sala com objetos e vestimentas dos tropeiros. Eles eram responsáveis por transportar mercadorias e gado no Brasil antes das rodovias. A Lapa cresceu nessa época como local de parada destes viajantes. Você verá ainda uma sala dedicada à Congada, manifestação cultural que acontece na Lapa e homenageia São Benedito. Há ainda artesanato variado à venda no local. A Casa Lacerda foi construída em 1842 e era moradia de uma família tradicional da Lapa. Ela foi quartel-general dos republicanos durante o cerco da cidade, e foi lá que a rendição dos pica-paus aos Maragatos foi assinada.
Você verá objetos da época e poderá observar como vivia uma família abastada no interior do Paraná no século XIX. O local da antiga cadeia da cidade abriga hoje o Museu de Armas. Toda a coleção foi doada pelo engenheiro curitibano Osíris Stengel Guimarães. Há armas de diferentes épocas: Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A parte de cima do edifício é hoje a Câmara Municipal da Lapa. O maior santuário dedicado a São Benedito no mundo fica na Lapa. Começou com uma capelinha erguida em 1870 por um devoto e foi substituída em 1947 pela linda construção atual. Abre em dias e horários de missa. O santuário tem belos vitrais e um espaço em homenagem ao Monsenhor Henrique Oswaldo Falardes, pároco na cidade durante décadas. O Panteão dos Heróis foi construído em 1944 para abrigar os restos mortais dos republicanos mortos durante o cerco da Lapa, inclusive os do General Carneiro, o mineiro que se tornou herói local. Há ainda um painel com o antigo mapa da cidade e os locais das batalhas. Na Lapa, há escarpas rochosas e na parte mais alta da cidade está o Parque Estadual do Monge. Ali morou no século XIX o ermitão monge João Maria. É um local de devoção popular e uma excelente oportunidade de você ver de perto as formações rochosas da região da Escarpa Devoniana. O local tem um deck amplo com vista para a Lapa. Se você gosta de caminhar, há uma trilha com escadas e corrimão para a segurança dos visitantes, mas é importante vir com um tênis firme e disposição para caminhar sobre pedras para ir até o final. O passeio para Lapa acontece de terça a domingo. A saída é de Curitiba e é um passeio privativo. Agora fica meu convite. E daí, vem para Curitiba?